Os pesquisadores calculam que mais de 50% dos corais no planeta já desapareceram. No litoral de Pernambuco, esse número pode chegar a 70%. Para salvar o que ainda resta, cientistas brasileiros abraçam a tecnologia. Saem das impressoras 3D os berços para a reabilitação de corais resgatados do oceano, enfraquecidos pela ocorrência de ondas de calor ou por degradação ambiental, como o derramamento de óleo. É o projeto Coralizar. No Repórter Eco de hoje, conheça o projeto de pesquisadores de Pernambuco para recuperar o ecossistema considerado berço da vida marinha. E veja também... O projeto que salvou da extinção o mico-leão-dourado é parte da história da ONG WWF Brasil, que comemora 25 anos de atuação no país. Não existe preconceito. E a cineasta Olinda Iauar Vanderlei documenta a resistência e a beleza da cultura pouco conhecida dos povos indígenas. Uma das mais importantes organizações ambientalistas do mundo completa 25 anos de atuação no país. Conheça a história do WWF Brasil e o alerta da ONG para esse momento. É preciso parar imediatamente a degradação do planeta. A necessidade de fortalecer a sociedade civil em torno de questões ambientais foi decisiva para a criação do WWF Brasil. O ano era 1996. A organização ambientalista, que já atuava globalmente, decidiu que o país de dimensões continentais e importantes biomas precisava ter o seu escritório próprio. Em 25 anos foram inúmeras campanhas de mobilização, ações e projetos de conservação da flora e da fauna. Um dos primeiros programas de proteção animal do WWF Brasil foi o do mico-leão-dourado, que ganhou adesão de outras organizações, salvou a espécie da extinção e se tornou uma referência mundial. Foi um projeto que partiu da necessidade quase que de salvar uma espécie, o mico-leão-dourado, da Mata Atlântica, que se encontrava em risco de extinção. E tem sido um projeto que dura até hoje. Quer dizer, ele até saiu do WWF por meio de parceria com outras organizações. Foi criada a Associação Mico-Leão-Dourado, foi criado o Programa de Conservação do Mico-Leão-Dourado, que é um dos programas referências no mundo todo de conservação de espécies ameaçadas de extinção. O engenheiro florestal e diretor executivo do WWF Brasil, Maurício Voivodic, reforça que todo o trabalho é fundamentado em dados científicos produzidos pela própria ONG ou por outras organizações de pesquisa. As propostas de políticas públicas sugeridas também são baseadas na ciência. Entre as principais estão a necessidade de eliminar o desmatamento e a conversão de ecossistemas. Eliminar a conversão de ecossistemas naturais é o que a ciência nos mostra que é absolutamente necessário. E o WWF Brasil tem desenvolvido uma série de campanhas, ações, projetos, tanto para influenciar as políticas públicas relacionadas ao combate ao desmatamento e a regras para eliminar o desmatamento no Brasil, mas também campanhas e programas voltados ao setor privado, para que as empresas, principalmente relacionadas às cadeias produtivas de soja, gado, cana-de-açúcar, possam se conscientizar e adotar políticas concretas, efetivas, para eliminar o desmatamento dos seus fornecedores, das suas cadeias produtivas. A organização atua principalmente na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Algumas ações se tornaram mais urgentes nestes biomas. No Pantanal, a questão mais urgente que o WWF Brasil tem se dedicado
é realmente em trabalhar com comunidades e associações locais no combate e prevenção às queimadas. Na Amazônia, a principal questão realmente é eliminar o desmatamento. Então, todas as políticas relacionadas a combate às atividades ilegais, combate à grilagem, combate à invasão de terras públicas e de áreas protegidas. Mas o WWF Brasil também tem trabalhado muito na Amazônia, em parceria com comunidades tradicionais e povos indígenas, na defesa dos seus territórios, na defesa dos seus direitos. Já no Cerrado, a dinâmica é um pouco diferente. No Cerrado, a expansão do agronegócio, em especial da produção de soja e da produção de carne, é o que afeta o ecossistema, é o que tem gerado desmatamento, emissões, seca, queimadas. Então, a gente tem um trabalho na cadeia produtiva, nos tomadores de decisão das grandes empresas e associações que atuam nesses mercados. Nessa comemoração dos 25 anos do WWF Brasil, qual é o recado que você tem para as pessoas que estão neste momento assistindo o Repórter Eco? Acho que o recado mais importante é que está na hora de agir. A urgência de a gente mudar essa trajetória de degradação do planeta está posta. Está muito claro que vem da ciência que não dá mais tempo de ficar jogando para as próximas gerações ou para as próximas décadas a ação, a mudança. É preciso mudar agora. As decisões e ações que a gente tomar agora e nesses próximos anos vão ser absolutamente decisivas para configurar o futuro de nossos filhos e netos em sua relação com a mudança climática e com a natureza. Vamos agora aos fatos da área socioambiental que tiveram destaque nesta semana. Uma redução drástica do plástico é crucial para enfrentar a crise de poluição no mundo. A análise foi divulgada pelo PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A poluição plástica nos ecossistemas aquáticos cresceu nos últimos anos e deve dobrar até 2030, com graves consequências para a saúde, a economia, a biodiversidade e o clima. A aceleração das mudanças climáticas ameaça mais de 100 milhões de pessoas extremamente pobres na África. É o que alerta relatório da ONU, divulgado às vésperas da COP26, a Conferência do Clima que será realizada a partir de 31 de outubro na Escócia. Segundo o documento, essas populações estarão mais expostas às secas, inundações e ao calor extremo no continente africano, caso não sejam tomadas medidas urgentes. Estudo das Nações Unidas afirma que o volume de produção de combustíveis fósseis previsto para até 2030 é o dobro do que o clima do planeta poderá suportar. O Brasil é um dos países que mais preocupam. Por conta do pré-sal, é o segundo no ranking com maior projeção de aumento na produção de petróleo. A pesquisa mostra que os 15 países que têm mais reservas de combustíveis fósseis planejam aumentar a produção em 110%. Em Brasília, o Senado aprova projeto que define meta de redução de 43% de emissões de gases de efeito estufa até 2025 e de 50% até 2030. O texto antecipa em 5 anos as metas propostas pelo Brasil no Acordo do Clima de Paris. A Câmara dos Deputados vai analisar o projeto. Em nota, a ONG Greenpeace disse que metas no papel não mudam a realidade do país. O Observatório do Clima criticou o texto por não citar o desmatamento, maior fonte de emissões do Brasil, e ainda abrir lacuna na base de cálculo para baixar emissões no país. Após reunião no Palácio do Planalto com o presidente da Colômbia, Iván Duque, o presidente Jair Bolsonaro disse que os dois países vão unidos à COP26 sobre a Amazônia. Ao mesmo tempo, dados da ONG Amazon
mostram que desmatamento da floresta amazônica no território brasileiro em setembro foi o maior registrado para o mês nos últimos 10 anos. Foram devastados 1.224 quilômetros quadrados, uma área do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, o equivalente a mais de 4.000 campos de futebol destruídos por dia. Foi o 6º mês de 2021 em que a Amazônia teve a maior área desmatada na década. Em São Paulo, o artista Mundano faz uma releitura do quadro O Lavrador de Café, de Cândido Portinari, para chamar a atenção para os biomas. O mural com 1.000 metros quadrados no centro da cidade foi feito com cinzas da floresta amazônica, do Pantanal, Cerrado e da Mata Atlântica. Uma homenagem aos brigadistas que combateram as chamas nas florestas. Entidades de defesa dos direitos humanos e dos povos da floresta, como o Instituto Socioambiental, consideram um erro a cúpula da CPI da Covid retirar do parecer final proposta para indiciar o presidente Jair Bolsonaro por crime de genocídio contra indígenas. Na versão do texto do relator Renan Calheiros, a acusação estava relacionada ao tratamento dispensado pelo governo aos povos indígenas durante a pandemia. Segundo a advogada do ISA, Juliana de Paula Batista, retirar essa parte do relatório é dar continuidade à política de violência e de invisibilidade das mortes dos indígenas. Superior Tribunal de Justiça decide pela extinção do processo contra o ex-presidente da mineradora Vale do Rio Doce, Fábio Schwartzman, além de mais 15 pessoas. Com isso, todos deixam de ser réus por homicídio na Justiça Mineira. Agora cabe à esfera federal o julgamento das responsabilidades pela ruptura da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, que matou 270 pessoas em 2019. Foi sancionada a lei federal que proíbe o sacrifício de cães e gatos de rua saudáveis. Só será permitida a eutanásia no caso de doença grave ou de enfermidade infecto-contagiosa incurável que coloque em risco a saúde humana ou de outro animal. A lei entrará em vigor dentro de 4 meses. E veja logo mais aqui no Repórter Eco. A tecnologia da impressão 3D ajuda os cientistas a recuperar os corais de Porto de Galinhas, no litoral de Pernambuco. Pesquisadores utilizam impressoras 3D para recuperar corais em Porto de Galinhas, no litoral de Pernambuco. A tecnologia é uma aliada do projeto que tenta reduzir a destruição do chamado berço da vida marinha, causada pelas ações humanas e pelo aquecimento global. Os corais, eles são animais bem simples, não têm essa capacidade de locomoção. E eles têm esqueletos, e esses esqueletos são feitos de carbonato de cálcio. E esses esqueletos, à medida que esses animais vão crescendo, se reproduzindo, morrendo, eles vão construindo aquelas estruturas que a gente chama de recifes. Então, esses animais, eles são importantes principalmente porque eles constroem essas estruturas, e essas estruturas são que provêm proteção contra a erosão costeira para a gente, e até, por exemplo, impactos de tsunami, são essas estruturas que vão conter a força desses eventos, né? A destruição dos recifes de corais impacta 1/4 da biodiversidade no mar. Não só espécies que vivem ali, mas outras que precisam dos recifes para se abrigar ou se alimentar. As consequências também aparecem fora da água. 1/3 da população mundial vive nas zonas costeiras. São bilhões de pessoas que dependem direta ou indiretamente da renda gerada pelos oceanos. Sem os corais, a pesca, o turismo e até o setor imobiliário nas cidades com praias podem estar ameaçados.
à medida que o aquecimento global avança, a água do mar esquenta e os corais começam o seu processo de branqueamento. Esse processo de branqueamento, ele, dependendo do nível, pode ser revertido ou ele pode ocasionar a morte em massa dos corais. A gente está na 4ª onda global de branqueamento. O Brasil teve uma série de momentos, né, onde a gente teve ondas nacionais de calor, né, que atingiram grande parte da costa, mas em 2020 a gente teve um que foi muito mais evidente. Os pesquisadores calculam que mais de 50% dos corais no planeta já desapareceram. No litoral de Pernambuco, esse número pode chegar a 70%. Para salvar o que ainda resta, cientistas brasileiros abraçam a tecnologia. Saem das impressoras 3D os berços para a reabilitação de corais resgatados do oceano, enfraquecidos pela ocorrência de ondas de calor ou por degradação ambiental, como o derramamento de óleo. É o projeto Coralizar. A gente pega corais no fundo do mar que foram quebrados por algum motivo. Esses corais eles iam morrer. Esse berço, ele é impresso, impressão 3D, que a gente imprime a peça com polímero e a gente dá o formato que a gente quer nessa pecinha. Com essa pecinha na mão e com o coralzinho que você tem na mão, fragmento ou nublingzinho, o nome que chama, a gente encaixa um no outro, a gente instala eles numa mesa de cultivo. Essa mesa de cultivo tem o nome de berçário e a gente mantém esses corais no berçário por no mínimo 3 meses até chegar na fase de transplantação. O projeto nasce da união da ONG WWF Brasil, Instituto Neoenergia, Instituto Nautilus, Fábrica de Corais, Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foi implantado em 2019 e vê, pouco a pouco, a recuperação de 2 espécies de corais nesses berçários da vida. Esse é o arranjo do escopo para Porto de Galinhas ali. E aí, a biofábrica, no passado, ela já identificou crescimento, por exemplo, dos corais de quase 200% da Muscis miller-hart em coisa de 150 dias. Então, primeiro, o manejo tem alguma sobrevivência importante dos corais que são manejados. Esse é um resultado ótimo. Segundo, os corais mostraram um crescimento elevado, que é de praxe esse tipo de manejo, gerar esse crescimento elevado para esse tipo de coral. Mas como não tinha sido feito especificamente dessa forma, é um resultado positivo, né? O material usado para receber os corais é biodegradável e não polui o oceano. A ideia é que o projeto possa ter no futuro berçários assim espalhados pelo litoral para fortalecer as espécies e incentivar a educação ambiental. A tecnologia e a ciência de mãos dadas pela conservação da biodiversidade e dos modos de vida das populações tradicionais. Então eu imagino que a gente está numa época que está ficando propício a comunidade científica e técnica, pode-se dizer assim, se associar cada vez mais com as comunidades tradicionais, e a gente está desenvolvendo novas profissões onde essas pessoas não abandonem seus hábitos, sua forma de viver, mas ela use pequenas ferramentas que vão conseguir fazer com que elas se entreguem com cadeias produtivas mais complexas ou tornem as cadeias produtivas tradicionais mais sustentáveis. E a gente tem esperança de que, mesmo que a gente não salve tudo, a gente garanta alguma coisa para as próximas gerações. E veja daqui a pouco aqui no Repórter Eco. A cineasta Olinda Iauar Vanderlei documenta a resistência e a cultura dos povos indígenas do Brasil.
integrantes de etnias indígenas usam a linguagem do cinema para revelar a luta constante e a riqueza cultural do seu povo. É o caso da cineasta Olinda Iauar Vanderlei, que dirigiu vários documentários para mostrar a beleza da visão de mundo dos povos da floresta. Vi o sol sair, eu vi a lua nascer, eu vi o sol sair, eu vi a lua nascer. Retomar para Existir foi o primeiro documentário da cineasta Olinda Iauar Vanderlei. Indígena das etnias Tupinambá e Pataxó Ranranhães, ela narra a luta do cacique Nailton Pataxó para reconquistar a terra dos ancestrais no sul da Bahia. Foi trabalho de conclusão de curso de jornalismo, difundido entre os não indígenas a partir de 2017. Uma relação ancestral, né, uma relação de conexão. Né? É através da terra que a gente aprende, é através da terra que a gente consegue nos ligar espiritualmente com outros mundos. Em equilíbrio, Iauar encarna Caapora, entidade protetora da mata, para questionar quem somos nós e o que estamos fazendo com o planeta. Desmatar do jeito que a gente está desmatando, poluir os rios do jeito que a gente tem feito, para mim não há dúvida que a gente está acabando a nossa própria extinção. A gente precisa de água, né, para poder sobreviver, a gente precisa de alimentos, mas a gente precisa entender que os recursos naturais eles não são infinitos. Cuidar da terra é essencial para ela. Vivendo na terra indígena Caramuru Paraguaçu, no sul da Bahia, Iauar trabalha no projeto Caapora, de recuperação de áreas degradadas com plantio de espécies nativas. Eu acredito que não é só a terra que a gente está recuperando, eu estou trazendo os espíritos de volta, sabe? Então, para mim, esse trabalho é um trabalho que tem muito mais a ver com minha conexão ancestral e com tudo aquilo que eu acredito. Eu acho que isso é muito uma coisa do pensamento indígena, né? A gente tem essa obrigação de deixar uma vida digna para quem vem depois da gente. Alimentada pela energia da terra, Iauar encontrou no cinema uma poderosa ferramenta para narrar histórias sob o ponto de vista dos indígenas. A diversidade de etnias no país reafirma a pluralidade de modos de existir. Eles querem ser vistos e compreendidos. Eu, enquanto indígena nordestina, baiana, não conseguia me enxergar. Porque o cinema não indígena que eu via sempre era feito com indígenas, só com indígenas da Amazônia. Então, tinha uma característica muito de ser indígena que tem a pele mais escura, cabelo liso. E, nesse contexto, eu não vi os povos indígenas do Nordeste sendo representados. Então, era meio que, para mim, era uma lacuna, assim, que precisava ser preenchida. O povo Pataxó. Hoje, Iauar Tupinambá é realizadora de filmes e curadora de mostras. A união com outras mulheres indígenas do audiovisual faz o cinema de autoria delas avançar e as reflexões integram os debates. O que é o cinema indígena? A gente realmente tem que dizer o que é o cinema indígena. O cinema indígena tem que ser feito pelas mulheres indígenas, pelos povos indígenas, e eles devem e podem fazer o que eles quiserem, né? Não existe preconceito. Na performance Preconceito, ela atua para desfazer ideias equivocadas sobre os indígenas. A performance, na verdade, foi para desconstruir, né, algumas coisas que a gente ouve muito. Então, essa questão de muita terra para pouco indígena, né, essa questão de não chamar os indígenas de índio ou ficar falando que é pardo. Tem uma música, né, do Nelson D, que é um indígena, e ele faz música contemporânea, então eu quis trazer um pouco das danças tradicionais indígenas, né? Não se importe com a minha história ou com a minha descendência, só consigo resistir nesse estado de emergência. Mas ao mesmo tempo eu quis mostrar, né, que apesar da gente estar fazendo
algumas coisas que para os não indígenas é considerado que não são coisas indígenas, nós não deixamos de ser indígenas por isso, né? Com que tipo de sociedade você sonha? Eu sonho com uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que entenda que todos nós somos seres vivos, né? E eu acho que é entender que nossa vida aqui na Terra é passageira, como de qualquer outro ser vivo. Nós realmente poderíamos ser melhores, né? Se a gente pensasse nesses outros seres vivos, nesses outros mundos que existem por aqui pelo planeta Terra. E por hoje é só. No próximo Repórter Eco, você acompanha mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo melhor para todos. Até lá!